tudo que está ali na porta, ali, tá bom? E eu peço aos irmãos que compreendam isso em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor. E diz assim: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo, Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Maridos, amem a sua esposa. Repito, maridos, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Repito, o homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Por isso, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai, a sua mãe, para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar ao seu marido. Fecha seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta noite que o Senhor venha nos abençoar como igreja, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada família representada aqui, ó Deus Santo, por um homem, por uma mulher, por um jovem, Senhor Deus, por um adolescente, por uma criança. Abençoa, Senhor Deus de misericórdia, pois a família é uma instituição divina. O Senhor a formou, ó Deus maravilhoso, mas o inimigo, Senhor, o nosso adversário, tenta todos os dias, Senhor, todos os dias, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o bem-estar da família, contra a saúde da família, contra a harmonia da família, meu Pai. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá graça e nos dá sabedoria para compreendermos e obedecermos a Tua palavra, Senhor. E assim, que a Tua igreja, Senhor Deus, seja protegida e guardada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada família, Senhor Deus, que compõe a igreja, seja também abençoada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, eu vou ser breve em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eu quero tratar com vocês de um assunto muito importante e que nos últimos tempos, irmãos, tem sido levado assim meio que, de qualquer jeito, já não se tem mais respeito por essa instituição tão maravilhosa e sagrada chamada família. As pessoas já não levam mais em conta, a questão da unidade de esposo e esposa, a fidelidade. Todas essas coisas foram deixadas de lado. O povo, as pessoas abandonam isso e se esquecem, queridos, de que o próprio Deus
instituiu a família. Amém? A palavra de Deus, lá em Gênesis, mostra que Deus formou primeiro o homem, né? Depois de ter feito todas as coisas, aí Deus, né, com Cristo que estava presente, o Verbo estava presente, o Espírito Santo estava presente, e aí disseram assim: agora façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ou seja, formou o homem com a semelhança do seu Criador, ok? Então, você não foi formado simplesmente por uma palavra ou, né, haja. Não, você foi diferente. Deus formou você com a própria mão, porque a palavra é clara, ela diz: formemos o homem agora a nossa imagem e semelhança, e a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, a mão poderosa de Deus tocou em você para que você fosse feito, né? Para que houvesse o homem. E por consequência, algum tempo depois, Deus viu que o homem sozinho não era bom que ele ficasse. Portanto, o que Deus fez? Deus preparou para o homem alguém que pudesse estar ao seu. Cadê as irmãs? As irmãs estão tão fracas aí na fé, misericórdia. Ao seu lado. Amém, irmãos? Então, a esposa, a mulher, foi formada para estar ao lado do homem. Deus tirou de uma costela, não tirou do dedão do pé, nem do fio do cabelo, tá certo? Mas tirou daqui do lado, para que ela voltasse para o lado. Está entendendo isso? Não? Amém? Então, o lugar da mulher é ao lado do homem, irmãos. Isso é instituição sagrada e divina de Deus. Todas as pessoas, quando tentam mudar isso aqui, irmãos, estão confrontando o próprio Deus, entenda isso, tá? Não é palavra de pastor, não. É Bíblia e é verdade. Você, quando tenta mudar isso, você está confrontando o próprio Deus. Agora, eu não quero falar sobre criação, eu quero falar sobre relacionamento, sobre família. Amém? Amém, queridos? Agora, vamos entender uma coisa, irmãos? A família é uma instituição que Deus ama. Deus ama a família de tal forma que o seu Filho Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio inserido em uma família. Deus podia simplesmente dizer também: eu vou formar aqui do pó da terra alguém e depois eu dou vida a ele, vai ser meu filho, pronto. Amém? Mas Deus fez o quê? Através de uma virgem, Deus, através do Espírito Santo, tá certo? Gerou no ventre daquela virgem o seu filho, e ele nasceu em uma família. Preste atenção, o diabo não tem família, por isso ele quer destruir a tua. Aprenda isso em nome de Jesus. Amém? O diabo não tem família, então ele quer acabar com a sua. E ele quer acabar de várias formas. Ele tem várias estratégias para isso. Por isso, todo servo de Deus, todo cristão, precisa se apegar à palavra de Deus, irmãos, e procurar praticar no dia a dia, para que o diabo não tenha vez contra a tua casa e contra a tua família, em nome de Jesus. Então, entenda isso, Satanás não tem, então ele quer acabar com a tua. Ora, Deus ama a família, e por isso ele a instituiu. Agora, existe, irmãos, também uma regra para ser família. Amém? Quando Deus criou, Deus criou primeiro o homem, portanto, deu ao homem a responsabilidade e autoridade para ser cabeça dentro de um lar. Isso não significa que a mulher seja capacho, mas sim que ela é a sua parte, a parte que o completa, que deve estar ao seu lado. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele procura falar com clareza qual é o papel de cada um dentro do relacionamento, dentro do casamento, para que um não queira ser maior que o outro ou queira trocar de posição, porque a um é dado a responsabilidade de ser cabeça, tá certo? Mas os deveres são árduos, ok? A outro é dado a responsabilidade de ser ajudadora, apoio, que também participa dos mesmos deveres que são árduos. Portanto, não tem nada de alívio nem para um lado nem para o outro. Agora, é necessário que cada um saiba a sua posição dentro do relacionamento e procure honrar um ao outro nessa posição.
Enquanto isso não ocorre, irmãos, enquanto isso não acontece, a família está desestabilizada. Enquanto isso não acontece, irmãos, as coisas estão alto e baixo. Quando o homem não assume o seu papel como líder, como cabeça e responsável, e larga isso sobre a esposa, está desestabilizado. Quando a mulher quer assumir o lugar do homem, querendo ser cabeça, desestabilizou novamente. Onde é que nós precisamos chegar? Chegar no equilíbrio daquilo que Deus determinou. É simples assim. Não é aquilo que o pastor dita, porque o pastor não está aqui para ditar coisa uma, mas para ensinar aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus já deixou, Deus já deixou declarado, escrito para todos nós cumprirmos. Então isso tem que ser trazido para dentro da nossa casa, para o nosso lar, irmãos, e precisa ser cumprido à risca para que as coisas possam ir bem. Então presta atenção no texto que eu quero ler para vocês, porque o verso 21 ele começa dizendo: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Então, primeira coisa, obediência em que sentido? Que cada um saiba a sua posição, cada um saiba o seu lugar no relacionamento, no casamento, e que cada um seja respeitoso um para com o outro. Amém, irmãos? Quando a gente começa a querer passar por cima do outro, falta o respeito, irmãos, aí a coisa desestabiliza. Aí o casamento começa a entrar em pane, a situação começa a ficar crítica, tá certo? Segundo versículo 22, esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Então vamos lá, como que você obedece ao Senhor? Pergunta às esposas. Silêncio. Amém. Como nós obedecemos? Vamos entender o seguinte: nós somos a esposa de Cristo, nós somos a igreja. Preste atenção. Nós somos a esposa de Cristo, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, agora nós vamos tirar aqui o gênero, o masculino e feminino. A esposa, a igreja é a esposa de Cristo. Como nós obedecemos ao nosso noivo? Procurando andar segundo as instruções dele, sim ou não? Procurando honrá-lo, ok? E obedecer em que sentido? No sentido, irmãos, de que nós reconhecemos o seu senhorio e a sua autoridade. Não no sentido de que ele é um carrasco, que ele me bate todo dia, que ele judia de mim, então eu tenho que obedecer. Não, irmão. Uma santa obediência. Está entendendo? E quando a palavra de Deus diz para as esposas, para que elas possam obedecer aos seus maridos, irmãos, é uma santa obediência. Não é a questão de ser submissa a ponto de ser capacho. É ser submissa a uma verdade bíblica. A palavra do Senhor pede que seja obediente. Ok? Reconheça que está sobre ele a responsabilidade e a autoridade. Agora, nós estamos falando aqui, irmãos, de famílias cristãs, de pessoas unidas debaixo de um mesmo jugo do Evangelho. Amém? Por quê? Porque se nós formos pegar outras situações de família, onde, por exemplo, a esposa é convertida, o esposo não, ou vice-versa, ou nenhum é convertido. Então, nesse caso, o que acontece, irmãos? Existe ali uma disparidade de entendimento. Por exemplo, se o marido é convertido, a esposa não. O marido entende uma parte e a esposa não entende a parte dela. Ou vice-versa, a esposa é convertida, o esposo não é. Então a esposa entende a parte dela, mas o marido ainda não. O que tem que ser feito, irmãos? O que tem que ser feito, irmãos, é que aquela parte que compreende, tá certo? A sua parte, a sua responsabilidade, se esforce para dar bom testemunho e ganhar a outra parte para Cristo, irmãos. Porque se não acontecer isso, irmãos, vai continuar acontecendo a disparidade. A coisa vai continuar complicada, porque estão debaixo de julgos diferentes. É o julgo desigual. É um casamento que não se estabiliza porque um quer buscar Deus e o outro quer ficar no mundo. Agora, o que a palavra de Deus diz? Que a mulher sábia edifica a sua casa e sem palavras ela faz com que o marido se converta.
Não é com gritaria, não é com blasfêmia, não é com xingamento, não é desse jeito, não. É joelho no chão, é dando bom exemplo, é criando bem os filhos, é dando a educação necessária para os filhos dentro de casa. Quando faz isso, irmãos, então ela tem maior chance de trazer o seu marido para perto de Deus. E vice-versa. Eu não estou falando só sobre questão da mulher, mas questão também do marido em relação à esposa. Eu acho que eu já contei o meu testemunho para vocês, irmãos. Quando eu me converti, era eu e a minha esposa, nenhum conhecia Jesus. Quando me converti, ela não se converteu junto comigo. Mas nós ainda não éramos casados, mas eu era noivo dela. Só que Jesus me tocou e eu me converti. Eu recebi Jesus como Salvador. Mas eu amava a minha noiva. O que aconteceu, irmãos? Eu comecei a pagar preço de oração por ela e buscar a Deus e falar de Jesus. Eu nunca fui impor a ela, de forma nenhuma, que ela viesse à igreja, mas eu sempre a convidava. Ela está aqui como testemunho. A convidava, olha, eu fui para a igreja, eu me converti assim, assado. Irmãos, às vezes a casa caía, né? Porque era... Mas ainda bem que ainda estava na primeira fase ainda, né, gente? Estava só no noivado, não tinha entrado ainda no segundo tempo, que é o casamento. Não, irmãos, mas o que eu fui fazer, irmãos? Eu fui fazer vigília, eu fui fazer propósito com Deus, eu fui fazer orações ao Senhor e pedir, Senhor, se ela é para ser minha esposa, me ajuda. Quebranta o coração dessa mulher, porque eu quero ficar com o Senhor, eu não quero mais voltar para o mundo. Então, irmãos, Deus foi fazendo a obra. Enquanto isso eu a convidava, eu chamava para vir para a igreja, eu dava o meu bom testemunho, tá certo? Eu abandonei as drogas, eu abandonei os bares, eu abandonei as amizades, eu me converti de verdade, buscava a Deus, participava de vigília, orava todos os dias e clamava a Deus, porque eu queria que Deus transformasse o coração dela. Até que um dia Deus fez do jeito dele, né, uma obra, não dá para me contar tudo aqui, mas Deus fez uma obra no coração da minha esposa, ela se converteu. E pouco tempo depois que ela se converteu, nos casamos. Por quê, irmãos? Porque aprendi desde o princípio que o jugo tem que ser igual. O jugo tem que ser igual. Agora, é importante que um apoie e ajude o outro. É importante que um esteja, irmãos, cuidando do outro. Tem que ter cumplicidade num relacionamento, num casamento, e não divergência. Quando existe a divergência, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que sentar e tem que entrar em acordo. Porque entenda uma coisa, casamento não é máscara descartável não, irmãos, né? Só para a gente ficar dentro do contexto. Casamento não é uma máscara descartável que você usou e joga fora todo dia, não. Queridos, casamento é por toda a vida, por isso ele tem que ser honrado. Por isso nós temos que procurar cultivá-lo. Agora, olha só o que a palavra de Deus nos dá como direcionamento. Verso 23. Por isso o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Então, presta atenção, irmãos. Os homens agora, entenda uma coisa. A sua esposa não é o teu tapete. Você está entendendo? A tua esposa não é o teu tapete. A tua esposa não é o cachorro que você cria em casa. Ela tem que ser tratada com carinho e com amor. Você está entendendo? E se houver divergência, é melhor que se cale do que ficar batendo boca. Aprenda uma coisa, irmão, na hora da irritação, na hora da raiva, ninguém resolve problema, a gente só piora a situação. A gente só piora. Então, a melhor coisa a fazer, viu que não deu para entrar num acordo nos primeiros 5 minutos, cala a boca. Fica quieto. Acalma os ânimos e depois retoma a conversa. Mas aí retoma a conversa com educação. Sentem para conversar. E outro, irmãos, dê atenção um ao outro. Entendeu? Dê atenção um ao outro. O outro quer falar com você? Senta e ouve ele. Para de ser arrogante, ignorante, burro, chucro. Para de ser um animal. Em nome de Jesus, para que você possa cultivar a sua família e dar bom exemplo dentro da sua casa.
para que os seus filhos possam contemplar isso e falar, poxa, a vida é desse jeito que eu quero constituir uma família. Porque tem muito lar, irmãos, que os filhos têm até medo de se casar. Porque fala, eu vou casar? A filha fala, eu vou passar por essa situação que a minha mãe está passando. Ou o filho fala, eu casar para quê? Para viver essa desgraça, essa encrenca que é a minha família. Então o mau testemunho corrompe até, irmãos, aquilo que é para ser bom, que é para ser santo, que é para ser sagrado, que é a família. O mau comportamento. Então vamos entender, irmãos, a palavra de Deus é clara. Queridos, é questão de amor e de honra. Você está entendendo? Família é isso, é questão de amor e honra. Não é de quem manda mais e quem manda menos. A autoridade foi dada por Deus e está estabelecida e ponto. Isso são bases, irmãos. Agora, dentro do relacionamento, no dia a dia, queridos, tem que ter respeito, tem que ter honra, tem que ter amor, tem que conversar, tem que ter diálogo quando diverge de alguma coisa, por algum motivo, por algum problema que houve, ou com filho, ou com, sei lá, até com dinheiro. Porque dinheiro também dá umas tretas, dá ou não dá? Fala aí se não dá. Ou se dá. Cartão de crédito, então? O sangue de Jesus tem poder, né? Esse é o vilão de muita história. Agora, irmãos, o que tem que ser feito, queridos? Conversa, diálogo, irmãos. Ninguém resolve nada na gritaria. Ninguém resolve nada. Irmãos, cá para nós, aí, claro, vou falar aqui uma coisa, mas não me leve a mal não, tá bom? Se gritaria resolvesse alguma coisa, toda a torcida que grita muito, o seu time ganhava. E nem é sempre assim. Então o grito não resolve nada. Se gritaria resolvesse alguma coisa, irmão, estava todo mundo com problema resolvido, mas não resolve. Então o que precisa? Precisa sentar, conversar, ter diálogo e lembrar de uma coisa, irmãos. A palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. E essa nova criatura tem que ter novo comportamento. Em nome de Jesus. Essa nova criatura tem que ter uma mentalidade nova. Para de agir como você agia quando você não era um crente. Agora você é um servo de Deus e conhece a palavra. Então põe isso em prática na tua vida em nome de Jesus. Põe isso em prática na tua vida, porque você vai ver mudanças acontecer a partir do momento que a tua família estiver inserida no contexto de que a palavra de Deus nos instrui e nós vamos aprender com ela e vamos crescer com ela. Haverá mudança, irmãos. Haverá uma mudança tão grande que você vai falar, poxa vida, que maravilha, minha casa está mudando. Agora entenda uma coisa, irmãos. É necessário esforço, é necessário paciência e oração. Tem pessoas que acham que os outros mudam assim, ó, de um dia para a noite. Eu vou orar aqui 5 minutos e daqui a pouco o fulano, né? O cabra da peste tem que estar mudado. E não é assim, irmãos. Mudança, irmãos, de comportamento é gradativo. Não é de um dia para o outro. Uma pessoa adquire uma personalidade que vem desde a sua infância, da sua criação, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Uma hora a pessoa se converte, e aí todo mundo acha, tem que mudar do dia para o outro, e não vai. Em nome de Jesus, entenda que é necessário oração, é necessário muito diálogo, muito amor, e é necessário também que cada um aprenda a sua responsabilidade dentro do relacionamento. Que cada um tenha consigo, irmãos, sabe, incutido no seu coração aquilo que a palavra de Deus diz. O homem é que é cabeça, mas é responsável e tem que amar. Não é pisar, não é xingar. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho para cultivar a família. Segue comigo, vamos lá. Verso 24. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Eu volto a repetir, irmãos, nós estamos falando de casos de casais cristãos, tá certo? Marido convertido, mulher convertida. Eu sei que tem família que tem, a esposa é convertida, mas o marido ainda não é. Ou tem algum problema, o camarada é desviado, ou tem alguma situação, ou vice-versa. Aí, irmão, você vai ter que ter muito joelho no chão, tá certo? Muita fé,
e dá bom exemplo. Ok? Dá bom exemplo. Porque através do exemplo você pode ganhar alguém para Jesus. Você pode trazer alguém até Cristo. Você pode salvar a tua casa e a tua família. Mas casamento não é descartável, irmãos. Agora, eu, irmão, sou sincero a dizer, se houver violência no casamento, então, pelo amor de Deus, não fica com essa tralha, não. Ok? Porque ninguém nasceu para ficar apanhando. Ok? Amém? Mas, irmão, se é por divergências, porque o fulano não olhou para mim, porque não me deu um beijo hoje, porque isso é questão de conversa, irmão, isso é questão de comportamento, isso é questão de vida, ok? Outra coisa, irmãos, entenda, os maridos aqui, meus queridos, em nome de Jesus, eu sei que homem, e eu sou assim também, nem todo dia você lembra de levar uma flor para a esposa, nem todo dia lembra do chocolatinho, mas não custa nada chegar em casa, dar um abraço, um beijinho e dizer, oi minha filha, como é que foi o teu dia? Tá tudo bem? Amém? Amém, irmãos? Porque eu esqueço também, eu sou sincero. Entendeu? Mas ao chegar em casa, e aí, como é que foi? Tudo bem? Muito trabalho hoje? A Laura deu muito trabalho para você hoje? Porque a Laura dá trabalho, gente. A Laura não é fácil, não. Laura deu muito trabalho hoje, filha? Ih, estou com a cabeça que... Laura falou o dia inteiro. Amém? Irmãos, em nome de Jesus, ame a sua família. É por causa de falta, irmãos, de uma palavra, de um diálogo, de um oi, de um boa tarde, de um beijinho, irmãos, que muita família está indo por água abaixo, por causa de homem que acha que é macho, que não sei o quê, que eu não posso, que eu não vou beijar, que eu não vou... O sangue de Jesus tem poder, irmão. Acorda em nome de Jesus. Está perdendo a tua família por nada. Por nada. Outra coisa, irmão, dentro da família que é um pecado, relacionamento, casamento, é o seguinte: isso aqui é meu, isso aqui é seu, esse aqui eu conquistei, eu comprei, esse aqui você comprou, tudo bem. Irmãos, você não casou? Você botou dentro de casa, não é nem de um nem de outro, é da família, irmãos. Pertence à casa. Sabe, queridos, tudo que nós conquistamos junto com o nosso cônjuge não é meu ou dela, é nosso. Você conseguiu entender isso, não? Porque senão, irmão, você está agindo como? Como aquela pessoa que eu sou maior aqui. Eu é que consigo tudo. Eu é que trabalhei. Eu é que suei. Enquanto isso, a tua esposa estava em casa ralando, lavando a tua roupa, fazendo a tua comida, cuidando dos seus filhos, que dá trabalho até umas horas, para que você pudesse trabalhar. Então, veja que os dois têm tarefas. Os dois estão cumprindo a sua missão. Então, nada desse negócio de achar que um é maior que o outro, irmãos. Respeito. Amém? Respeito. É muito importante. Você precisa cultivar a sua família debaixo do respeito da educação. Eu não estou falando que exista a família perfeita, irmão. Não tem a família perfeita. Se tiver alguma, vocês me avisam aí, tá certo? Que eu quero conhecer essa família perfeita, onde nunca tem assim, né, um rasga-roupa, né? Uma conversa mais acirrada. Porque acontece, irmãos, até nessa união acontece de ter divergência. Mas a questão não é a divergência. A questão, irmãos, é quanto tempo ela dura. A questão, irmãos, é o quanto as pessoas cultivam uma divergência dentro de casa ao invés de cultivar amor. Sabe? Eu briguei com meu marido 30 dias sem falar com ele, vou botar de castigo. Está amarrado, está dando oportunidade para o capeta. Está dando oportunidade para o diabo entrar na sua vida, na sua família e destruir teu casamento, porque a pombagira vai ganhar terreno. E vice-versa, irmão. Marido que acha que é o bonzão, que não pode pedir para a esposa, me perdoa, eu falhei com você. Presta atenção aqui, os homens. Pedir perdão, irmão, não vai te denigrir em nada, porque nós falhamos. Sim ou não? Cadê os homens aqui? Sim ou não? Nós falhamos ou não falhamos? Ou todo mundo é perfeito aqui? Todos os homens aqui são perfeitos. Eu digo para vocês, irmãos, eu falho, e falho muito. Amém? Agora, vamos entender uma coisa, irmãos? Vamos entender uma coisa? A questão não está na falha.
A questão está em nós aprendermos a consertá-la enquanto é tempo. Consertar enquanto é tempo, não deixar uma coisa ser persistente na nossa vida, queridos. Poxa vida, entender que a sua esposa é a tua outra parte. E essa outra parte precisa de atenção, precisa de um diálogo, de uma conversa, sentar junto, assistir um filme junto, bater um papo, tá certo? Ainda que seja aqueles filmes, sabe? Só Jesus na causa. Eu gosto daqueles filmes de ação, né? E a pastora gosta daqueles filmes românticos, gente. Aquilo lá me dá sono. Mas às vezes eu assisto o filme com ela porque ela gosta. E fico lá, pescando, mas estou. Amém? Porque eu gosto de um filme um pouco mais agitado, uma comédia. Então, queridos, vamos entender uma coisa, irmãos? Vamos cultivar dentro da nossa casa, amém? Dentro do nosso lar, esse ambiente agradável, irmãos. Não custa nada. Não custa nada. Mas enquanto ficar cada um querendo puxar a sardinha para a brasa para a sua sardinha, dizendo que eu tenho a razão, eu tenho a razão, eu tenho a razão. Então todo mundo tem razão. E a razão se perde. Agora, quando alguém diz, filha, me perdoa, eu falhei com você. Perdoa porque eu dei uma nota fora com você. Irmãos, isso não diminui ninguém nada, não. Muito pelo contrário. Tá certo? Muito pelo contrário. A tua esposa, ela vai ver que você é uma pessoa consciente e que você reconhece os teus erros, que você reconhece as suas falhas. Então, seja mais amoroso em nome de Jesus. Tenha, um pouquinho mais de paciência. Outra coisa, irmãos, eu já estou velho, tá certo? Meus filhos não moram mais em casa comigo, mas ainda quando morava, já fazia isso. Não custa nada, não cai a mão de ninguém, irmão, ajudar a esposa às vezes na hora do perigo. Você está entendendo? Na hora que a coisa está apertada. A esposa está em casa passando pano no chão e o marido está lá no sofá com o pé para cima e a mulher recolhendo sapato, recolhendo toalha, gritando com o filho e o camarada está lá de cara para o alto e tal. Não, já trabalhei a semana inteira, não tem que fazer nada. Irmãos, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Tarefa é para todos. Então não custa nada você dar uma mão, varrer uma casa, tá certo? Vocês acham que custa? Cai a mão? Não, né, irmãos? Então vamos entender isso, queridos. Em nome de Jesus. Família é para ser cultivada. E às vezes a gente cultiva a família com detalhes. Presta atenção. A última palavra. Nós cultivamos a família com detalhes. E os detalhes às vezes são pequenos. Você ajudar a sua esposa, você fazer alguma coisa, você pedir perdão, você respeitar, falar me desculpa. Isso tudo, irmãos, cultiva a família e isso instrui os filhos. Amém? Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora. Em nome do Senhor Jesus.